Bom, meu nome é Rodrigo Campos, eu sou cineasta aqui da região do Alto Tietê, né? Sou de Mogi das Cruzes. A minha atuação principal dentro do cinema, né, é dentro da direção, produção executiva e montagem, né? Eu também faço muita edição e montagem de filmes, né? Eu já estou nessa trajetória do audiovisual tem 15 anos, né? A minha primeira formação é em publicidade, comecei pela publicidade, né, há 20 anos atrás. Mas desde 2010 que eu venho atuando com audiovisual, né? Eu fiz essa transição, essa mudança de profissão, muito por conta dos objetivos, né? Enquanto a publicidade te pede muito aquela criação, né, comercial, focada ali, né, com objetivo de resultado, o cinema ele é subjetivo, né? Então eu posso dentro do cinema criar o universo que eu quero, trazer as experiências, né, à tona, me expressar como artista mesmo. Então, desde 2010, né, depois de uma pós-graduação que eu fiz em criação visual, e depois em 2015 uma formação específica em cinema, em São Bernardo do Campo, eu estou atuando mais ativamente dentro do cinema, né? Eu já fiz muito trabalho para outros profissionais, né? Comecei assim, eu acho que todo mundo começa dentro do set ali como assistente de produção, platô, é, técnico de som direto, né? Fui fazendo tudo que eu podia para ingressar, né? Porque é um meio muito difícil da gente entrar, né? O cinema, a gente costuma dizer que ele é tem um pouco da panela ali, né? Para você conseguir entrar, às vezes você tem que ir arrumando alguns meios, né? E nessa trajetória eu acabei conhecendo um diretor que foi muito importante para mim, né? Que me deu oportunidades assim no começo, que foi o André Barcinski, que é um jornalista, né? Do Rio de Janeiro. E roteirista, diretor também. E ele faz um trabalho muito documental com a música e cultura pop, né? Então eu participei de algumas séries com ele, né, durante esse período. Trabalhei em Histórias Secretas do Pop, trabalhei em Sullivan Massadas, que é um material que está hoje, né, circulando bastante no streaming. Trabalhei num projeto que ele ainda está em liberação de direitos autorais, que é sobre o Renato Russo, chama Cinco Estações. E isso me deu uma oportunidade de conseguir trabalhar mais dentro da área, né? Eu fazia muitos projetos independentes, pequenos, mas foram os projetos que me deram uma possibilidade de trabalhar em projetos maiores, né? Eu acho que cada projeto que a gente faz, né? Eu tenho uma questão muito minha, assim, né? Eu costumo dizer para os realizadores que eu tenho contato aqui na cidade, né? Na minha cidade, aqui na região, que a gente precisa ter propósito, né? Quando a gente vai realizar uma obra, né, cinematográfica ou uma obra, né, artística, que eu vejo que por conta dessa dominância toda que a gente tem da cultura que a gente consome, né, de fora, a gente fica muito preso na estética muitas vezes, né? E esquece que o conteúdo, a narrativa, a linguagem é muito importante, né? Então, todos os projetos que eu tenho, eu sempre tento trazer propósito para os filmes, né? Todos eles têm um objetivo ali de realmente alcançar, né, alguma temática relevante para a sociedade. Ainda mais porque eu estou usando muitas vezes dinheiro público para isso, né? Então, eu acho que todos eu sempre tenho muito carinho, porque se tem propósito, cada um tem o seu, né, a sua meta ali para cumprir na sociedade. Então, todos eles, quando eu estou envolvido, eu sempre me dedico muito assim nos filmes, né? Mas eu acho que os últimos filmes que eu fiz com contexto ambiental, sempre e alguns que têm uma relação muito com a memória, né? Eu tenho três coisas que estão sempre permeando o meu cinema, né? Meio ambiente, tem uma relação muito grande, a memória e o lugar, né? Então, essa coisa do pertencimento, de preservação da memória, e a questão da diversidade. Boa parte dos meus filmes de ficção vão trazer a questão da diversidade dentro desse universo, né? Mas os ambientais, ultimamente, são filmes que eu ando dando mais... que andam mexendo muito mais comigo, assim. Porque eu começo a entender a dinâmica também da onde eu vivo, né? A gente... Por exemplo, a Serra, para mim, era um lugar de invisibilidade, assim. A gente enxergava aquela paisagem, mas não entendia tudo que aquilo trazia pra gente. Eu fiz um filme que eu vou lançar agora também, daqui nas próximas semanas, que é um longa-metragem sobre o Rio Tietê, né?
foi uma experiência muito marcante, assim, de poder navegar o rio, entender o processo, né? Como que as coisas acontecem, por que que o rio está no estado que ele está aqui na minha cidade, na minha região. E eu acho que esses filmes eles modificam a gente, né? Porque por mais que a gente não tenha a questão técnica, a gente não é biólogo, não é cientista, né? Não tem esse contato mais técnico com a questão, mas quando a gente começa a cavar, né, essas histórias, entender tudo isso, eu acho que começa a trazer um outro olhar, uma outra profundidade até para os lugares, para o lugar para onde a gente vive, né? Então, trazer o rio à tona, trazer a serra à tona, isso mexeu bastante comigo, assim. Bom, eu sou pai hoje, né? Tenho 2 filhos, que são hoje as coisas as mais importantes que eu tenho, né? Eu acho que ser pai é uma coisa que te muda é, num lugar assim dentro, como, não só como provedor, né? A questão da proteção, da segurança, mas muda a gente do ponto de vista até de como a gente enxerga o mundo que a gente vive, né? Enquanto a gente está só pela gente é uma coisa, né? Quando tem outro ser ali que você tem que cuidar e tá junto, dar o caminho, né? Mostrar o caminho. Então, eu sou pai de 2 meninos hoje, né? Um de 4 e um de 8 anos, que mudaram muito o meu jeito de perceber e viver as coisas, né? Até do jeito de como a gente quer viver, né? A gente fica sempre nessa correria de que precisar ter as coisas, né? Eu acho que eles me modificaram um pouco do mais do ser, né? De ser mais do que ter as coisas, né? Ser mais para eles, né? Ser mais relevante na sociedade. Então, eu acho que os dois foram realmente assim o que me mudaram nos últimos anos, assim como pessoa. Eu acho que primeiro é o que eu falei, né, agora há pouco, né? Eu acho que o primeiro impulso é ter um propósito, né? Eu acho que toda temática ela pode ser relevante se você realmente coloca um propósito ali, né? Que é uma mudança. Como diz o Eduardo Coutinho, né? Todo filme não tem que dar conta de um tema, né? Ele tem que abrir um diálogo. Então, eu sou muito dessa ideia dele, assim. Eu acho que todo filme que a gente faz, ele tem que, de alguma maneira, abrir um diálogo, uma conversa para algum lugar, né? Então, os meus filmes, eu acho que eles têm sempre essa característica, assim, de reflexão, né? Então, eu sempre tenho filmes que sempre vão trazer reflexões. Desde os documentários até as ficções que eu faço. A ideia é que quem assiste os filmes, eles reflitam sobre aquilo que está sendo mostrado, assim, né? Então, eu acho que o impulso maior é trazer reflexão, é abrir diálogos. Então, se os filmes conseguirem fazer isso, eu consigo atingir o objetivo, né? Então, acho que o mais importante é a gente conseguir dialogar com essas temáticas que a gente se propõe a fazer. A vida, eu acho que é um pouco do que eu falei agora com meus filhos, né? A gente está num mundo hoje né, que te leva sempre para, né, o mundo capitalista, principalmente que a gente vive hoje, né? De sempre buscar ter coisas, né? E eu acho que viver é ser, né? A gente ser mais a gente, né? Ser mais importante para o meio que a gente vive. Então acho que viver é isso, né? A gente conseguir ser mais o que a gente tem de propósito do que a gente veio fazer aqui nesse plano, né? Então é ser, né? Existir aqui e ser relevante, né? E não ter as coisas. Eu acho que é muito mais ser do que ter. Eu falo muito sobre memória, né? Eu acho que eu tenho um filme que é sobre a minha avó, por exemplo, né? Que ela vai contar a história dela e ela vai falar sobre tempo, né? Que é saudade, muito a lembrança, né? Das coisas. E eu acho que é isso, né? O tempo é esse registro que a gente vai fazendo, né, dia a dia da vida, do ser, né, que a gente tem, e que vão marcando a nossa lembrança de alguma maneira, né? Então tudo isso que a gente vai guardando na memória é o tempo que a gente vai levando, é a bagagem que a gente vai deixando. Eu acho que o engraçado nesse país
é a gente pensar que a gente é um país que tem riqueza, né, do ponto de vista do capital, né, da distribuição das coisas, né. Acho que a gente sempre fica nesse campo de que o Brasil, a gente parou no tempo, né, de que o Brasil era o país do futuro, né. Então a gente sempre está sempre esperando esse futuro que não chega, né. Só que as discussões sempre ficam nesse campo do que a elite se propõe, né, a dialogar, né. A gente não dialoga as questões básicas do país. A gente dialoga sempre a questão a econômica, né, do ponto de vista de ascensão, né. Mas o básico a gente não faz, né, que é a política de base, né. O primeiro que a gente tem que fazer antes de dialogar essas outras questões que existem no país é a gente dar o mínimo de condição, né? Então, é engraçado a gente ver um monte de gente que não tem posse, que não tem um mínimo de estrutura, né, que o país deveria oferecer, dialogando a questão que favorece só a elite, né? Então, é uma mudança muito grande, né, da percepção, assim, né? E isso é de propósito, né? A gente sabe como que a nossa política ela trabalha, né, a favor de quem já tem muito, né? E não a favor de quem tem pouco, né? Então eu acho que é engraçado a gente ver ainda como que o nosso país trata os nossos brasileiros e como os brasileiros têm uma percepção errada do que é importante, né, a gente dialogar. Então eu acho que isso que é engraçado no nosso país. Eu acho que cai também nessa questão, né? Eu acho que o Brasil, a gente, a gente, a gente precisaria realmente fazer uma reforma muito drástica, né? Do ponto de vista não só, né, do judiciário, do executivo, mas também uma mudança muito drástica do ponto de vista social mesmo, né? Eu acho que o Brasil perdeu muito tempo, né? Por exemplo, a gente tem um problema muito sério aqui que seria a reforma agrária, que traria um novo modo da gente entender o país e conseguir gerar riqueza e trabalhar, né, até as riquezas naturais que a gente tem aqui, né? Países muito desenvolvidos da Europa já fizeram essa reforma faz quanto tempo, né? E a gente ainda fala isso num campo de um dia, né? Então, é um dos problemas muito difíceis que a gente tem para resolver, né? Logo, logo, o nosso país, o que a gente tinha de mais importante, que eram as riquezas naturais, as áreas territoriais, a terra, né? A gente está perdendo isso, né? Está perdendo isso para o agro, isso para os grandes empresários, a gente está perdendo tudo e a gente não consegue entender que é a maior riqueza que a gente tem, né? Então, enquanto a gente ficar nesse diálogo das coisas que são fúteis, né, para o país, e não entender que o mais importante é a gente prestar atenção no que é o novo ouro, né? O meio ambiente, né? Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar nesse caos que a gente vive. Então, isso é uma coisa que realmente é caótico, assim. Eu vejo que a gente não dá atenção para as coisas devidas, né? A gente dá para a superficialidade que colocam para a gente no dia a dia. Talvez o Raul Seixas seja um cara que está em todos esses lugares, né? Mas eu acho que... eu acho que cada um tem uma função importante. É difícil escolher. Eu acho que os mentirosos, eles vão acabar se perdendo no meio. Mas eu acho que os loucos e os poetas são realmente relevantes, assim. Os loucos porque eles mudam, né? Eles estão ali para mudar, né? Eles têm a coragem já está na veia, já está no sangue. E o poeta porque vai transformar né, aquilo que a gente tem, a dor ou todas as dificuldades, né, de uma forma, vão trazer isso de uma forma mais fácil da gente digerir, né? Então eu acho que os dois eles estão em lugares opostos, assim, mas que são muito importantes para a gente conseguir viver nesse mundo caótico que a gente vive. Hoje
além de produzir, né, tem duas coisas que eu faço muito hoje, né? Eu faço formação e faço também curadoria e júri para festivais, né? Então, aqui na nossa região eu vejo que a gente carece muito, assim, ainda, né? Eu acho, por exemplo, que os festivais, principalmente, são boas ferramentas de abertura de portas, assim, né? Então, aqui a gente carece muito de formação para a comunidade, de levar cinema para a comunidade, né? Eu acho que a gente precisa começar a fomentar isso, né? Principalmente dessas áreas mais descentralizadas, né? Tem algumas janelas aqui na região que são importantes para isso, né? Tem um papel importante, mesmo não sendo tão valorizados assim. O Curta Suzano é um exemplo disso. A gente fez agora uma mostra em Mogi, a mostra de Itapetí, que a gente quer continuar também, né? E eu acho que falta também esse olhar do poder público, né? Para levar essa formação e essa formação de não só formação técnica, mas formação de público mesmo, né? Porque a gente como realizador não adianta nada a gente produzir, a gente criar uma janela e a gente não ter público, né? Então, e tá onde está esse público? Então nesses lugares, nessas comunidades, né? E falar do cinema, né? Aqui no Brasil, eu acho que o que falta para a gente realmente é ter esse olhar né, pros nossos lugares, para os nossos personagens, né? Não que a gente não precise também do filme de entretenimento, né? Aquele que tem um outro objetivo ali, né? Mas eu acho que se a gente está querendo mudar as coisas, o nosso cinema é uma forma que a gente tem de brigar por isso, né? A gente costuma dizer que o cinema, né, é uma arma, né? Realmente é uma arma, né? Se a gente souber usá-la, a gente pode mudar muita coisa dentro do nosso país, né? Não que as outras artes elas não tenham toda essa relevância, né? Produzir mais coletivamente, né? Não tão individualmente, entender que o cinema precisa dessa força coletiva, eu acho que é aí que a gente vai conseguir transformar as coisas, mudar as coisas, né? Então, e entender que é sempre tentar bater sempre nessas questões de base mesmo, né? O nosso país precisa mudar essa consciência. A gente precisa primeiro resolver aqui na base, para depois pensar algumas pautas aí que não que elas não sejam importantes, mas a gente acaba colocando sempre, né, a carroça na frente dos bois, né? Então, eu acho que é nesse lugar, assim.